Bom dia, sábado, né? Vamos fazer uma live hoje do Clube do PVC. Vamos esperar a Veri entrar. Ver o que ela preparou pra gente hoje. Janela Lab já tá online. Esperar ver. Só aguardando aí o pedido para entrar com a gente. Ao vivo. Tá? Olá, bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom? Eu falei assim, hoje que a gente vai falar de iluminação natural, amanheceu o dia todo cinza. Sim, com chuva, né? Sim. Com chuva. Eu falei, hoje assim, normalmente eu vejo o morro aqui da Lagoa, Nada. É, tem dia que faz sol, tem dia que não faz, né? É assim mesmo. Pois é, Veri. É. Bem, a gente já está aí com o pessoal entrando, né? A gente avisou que quer fazer uma live espetacularmente no sábado, né? Para o pessoal conseguir acompanhar, que dia de semana a gente sabe que é mais complicado. O Henrique aí da Projeta PVC, ele é aqui de Floripa. Ontem a gente estava brincando no grupo que é da chuva. Ele falou que não vai dar chuva. Então, assim, ó, o manezinho da ilha errou. As duas intrusas aqui de Florianópolis acertaram que a previsão não ia ser grande coisa, não. Pois é. Deu chuva, Pri, agora eu vi. Sim. Deu chuva. Então, assim, a gente tem o Clube do PVC, né? Para quem não me conhece, eu sou a Priscila, do Clube do PVC, atuo já no mercado de esquadrilha de PVC há 10 anos. E o clube é uma união de todos os fabricantes, revendedores aqui do Brasil que querem qualidade em esquadria. E hoje a gente está recebendo a doutora Veridiana, até me perguntaram assim, nossa, mas ela é médica? Não, ela não é médica, ela é doutora, né? Ela é doutora porque ela tem aí algo que inspira, né? O pessoal diz assim, linha de pesquisa. Eu não gosto muito de falar em linha de pesquisa, eu gosto de falar que o que te inspira, né? Que depois você vai para o mestrado, é algo que te inspira a viver, né? E eu queria que você falasse um pouquinho o que você faz, o que te inspira, o que é a Janela Lab, antes da gente começar aí a falar. Então, vamos lá. Obrigada, né, Clube do PVC, a Priscila, o convite, né? É bom falar um pouco de mim, então, primeiro, né? Acho que é como a Priscila falou. No meu caso, até é um propósito de vida, porque desde a faculdade de arquitetura eu trabalho com iluminação natural. 70% do curso de arquitetura eu fiz já atuando em pesquisa. Então, eu já estou há muito tempo nesse meio, né? E segui, né, nas pós-graduações, enfim, e acabei que já faz, então, 20 anos que eu estou na área de iluminação natural, né? E, claro, em pesquisa, docência e, paralelamente, né, desenvolvendo alguns projetos e consultorias também. Então, é um propósito de vida, é algo que está muito enraizado, então, na minha história e no que eu acredito, com certeza, né? Não veio ontem. E o Janela Lab, sou arquiteta, né? Não falei, né? Já que perguntaram, né? Você é médica, a gente vai falar de saúde também, mas não, sou arquiteta. Sou arquiteta, né? E, no caso, doutorado em engenharia civil. Vamos falar um pouco do Janela Lab, né? Janela Lab, então, é um escritório especializado em consultorias de iluminação natural, né? A gente tem, então, atualmente o Instagram, o site está em desenvolvimento, né? E também uma produção de conteúdos, né, dessa área. Então, a ideia, na verdade, o propósito do Janela Lab é levar, né, trazer todos os benefícios que a gente pode ter da iluminação natural para os usuários dos espaços, né, através das janelas, né. Tem vários fatores que influenciam na iluminação natural, mas as janelas
são as principais. A gente considera o filtro ambiental entre o exterior e o interior do espaço, né? É muito determinante, né, na questão da luz. É que assim, a gente que está na esquadria, a gente fala muito de estanqueidade. Daí, quando não fala de estanqueidade, fala de acústica. Daí fala um pouquinho de térmica, mas ninguém fala de lumínico. Sim. Né? Ninguém diz assim, ah, não, a iluminação, o que ela pode trazer e tudo mais. E assim, é um tema que realmente, quando a gente faz engenharia, a gente sempre deixa a elétrica, a mecânica para o lado, o pessoal da esquadria sempre deixa a luz para o lado. Então, assim, se colocar a janela lá, tá bom. O importante é que ela dê acústica, que ela não entre água, né? Então, a gente vê muitos consultores, né, de esquadrias falando sobre isso, mas muito pouco sobre luz, né? E por isso que, assim, a gente encontrou essa opção aqui de bater esse papo hoje, né, com o Clube do PVC, até porque nós temos hoje isso já de conhecimento, que o pessoal do PVC busca mais essa qualidade, esse prazer, esse contato com o arquiteto, né? Então, acho que vale bem a pena. Você me mandou algumas imagens, eu vou baixá-las aqui. Tem uma bem bacana. Só um pouquinho, que a gente vai começar falando, acho que é isso aqui, certo? Isso, essa aí. Conforto. Então, vamos lá. Essa mesmo. Assim, a gente fala de conforto térmico e conforto acústico. E a luz, é o quê? Então, se a gente falar em conforto, né, até tá a palavrinha ali, conforto visual, né? Tem gente que chama conforto lumínico, conforto visual, né? Então, é um conforto relacionado à iluminação, é a tríade, né? A gente tem os três, térmico, acústico e o visual, que é como eu chamo, né? Particularmente aqui. Então, vamos falar um pouquinho do que seria, né? Eu gosto sempre de começar falando dos benefícios, até para a gente entender, né? O que a gente pode ganhar, né? Produzindo, né, janelas de qualidade, conseguindo especificar, né, com qualidade também no projeto. Então, a primeira coisa, né, falando em medicina, estão fazendo um trocadilho ali com o que acharam. Vamos lá, então. Vamos falar do ritmo circadiano. Isso. Então, falar, assim, do ser humano, né? Porque, bom, daí isso é uma visão pessoal também, tem a ver com a formação, com o que eu acredito, né? A gente faz arquitetura, falando em arquitetos, né? Para as pessoas, né? A gente quer que tenha qualidade. Quando a gente fala em conforto, em geral, é justamente isso, assim, não só do visual, a gente fala em saúde, em bem-estar, né? A gente conseguir desempenhar bem as atividades, né, naquele espaço. Conforto visual, a mesma coisa. Então, na parte da saúde, dos benefícios, falar em ritmo circadiano é o quê, né? O que significa? Na verdade, nós vivemos a gente estima aí 90% do tempo em espaços internos e não lá fora, né? Então, esse é um dado muito interessante para começar. Então, claro, por isso a preocupação desse projeto arquitetônico ser adequado, né? Em relação ao ritmo circadiano. O que significa? Como seres humanos, a gente tem uma série de hormônios responsáveis aí para, né, melhorar, né, o nosso organismo, funcionar, né? Está relacionado aí à fisiologia humana. Sim. Então, a gente precisa, na verdade, o organismo precisa entender quando é dia e quando é noite. Né? Isso. Então, claro, se durante o dia a gente não tem um projeto bem pensado, nosso organismo vai entender que é noite ou quase noite, né? Então, para o bom funcionamento, a gente precisa ter esse entendimento, tá? Então, é expor, né, esses ambientes à iluminação natural adequada. Eu acho que o pessoal, às vezes, o nosso corpo ele é programado para acordar e dormir, né? Acho que seria isso. Isso. E daí, se a tua iluminação, você começa a perceber que fica à noite e te dá sono. Exato. Dá aquele relaxamento. Isso. Essa ideia de que realmente a gente tem isso. Até se usa isso muito na agricultura, né? De, vamos mentir para as plantas, vamos mentir para os animais, isso. que é dia ou que é noite, através da iluminação. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Acho que isso é bem, bem importante. Isso é chave, né? Assim, pode falar. E assim,
quando a gente estava fazendo o briefing, você comentou um negócio que eu fiquei assim, eu vou te dizer assim, eu já estou há 2 dias pensando nisso. Você falou de um negócio chamado poluição luminosa. Eu fiquei com aquilo, poluição luminosa. A gente tem poluição, beleza. Poluição luminosa. O que é poluição luminosa? Exato, está relacionado também com isso que a gente está falando, né? Poluição luminosa daí seria relacionada à iluminação artificial do exterior. Então, nas vias públicas, né, nas calçadas, a gente tem iluminação, né? E também outdoors, por exemplo. Então, vamos fazer assim um exemplo bem prático, né? Em edifícios, quando a gente mora, por exemplo, em andares mais baixos, né? A gente acaba tendo essa influência muito grande, né? Eu já morei em Porto Alegre um tempo e a janela do meu quarto dava exatamente no meu poste, né? No 2º andar. Então, eu tava, por isso que eu te perguntei, porque quando eu fiz faculdade em Ponta Grossa, né? Para quem não sabe, lá na UEPG. E eu morei num 1º andar, era um apartamento gigante, um monte de menina e de frente para o semáforo. Uau! Era fantástico, né? Porque a luz ela trocava de 30 em 30 segundos e realmente, daí eu fiquei pensando exatamente isso. O que isso faz com a gente? Então, daí é aquela questão, se ao adormecer, né, você vai se preparar para deitar, e a gente não tem uma boa vedação dessa janela, né, dessa esquadria, daí seja com o elemento que for de proteção, a gente vai falar mais adiante sobre isso, né, o organismo imagina que não é noite, né. Isso não acontece só com a gente, até com os animais, como você mesmo falou, né. Então, acaba tendo um malefício, né. Isso, e até interessante esse ponto, porque assim, a gente... claro, vai abordar um pouco da questão de normas e tudo mais, né? Normas são realizadas, né, feitas para a gente coibir os absurdos, assim, traçar uma régua, né? Daqui para baixo não pode ser, né, em relação a algum parâmetro. E, por exemplo, certificações de edifícios, daí trazendo a parte da sustentabilidade, a gente também avalia a iluminação artificial, a natural, e a poluição luminosa é um dos itens que pontua. Então, evitar, né? Justamente evitar, né? Então, às vezes não está nem no seu lote, né? Nem no edifício, mas está impactando dentro. Ela impacta, né? E normalmente a poluição é isso, né? Você não tem controle. É uma coisa que você não consegue controlar. Eu brinco assim, que muita gente, como eu, faz terapia e o nosso maior problema é, você não tem controle. Não tem. Você não tem controle. E a poluição luminosa é exatamente isso, né? Aquele poste, aquele semáforo, outdoor. Então, acho que isso é bem interessante. E tem mais um negocinho que a gente comentou sobre conforto antes da gente ir falar de quantidade, atributos e tudo mais, que foi hoje, né? A gente tem especialistas em iluminação, né? Mas não em iluminação natural. E eles buscam, né, imitar a iluminação natural. Isso é bem interessante. Isso é mais recente, né? A gente tem a profissão do light, né? Assim, profissão não, né? Geralmente muitos são arquitetos, mas que se especializam, né, na parte de iluminação artificial, a gente chama de lighting designers, né? Então, o que acontece? Isso trazendo daí, claro, o que tem de mais recente e o que também tem em termos de certificação, né? Eu tenho até acompanhado algumas lives em relação a isso e a gente está imitando a luz do dia para trazer dentro dos ambientes, justamente em função do ritmo circadiano. Porque não adianta, por exemplo, à noite eu usar uma lâmpada inadequada. Daí a gente fala até em temperatura de cor, por exemplo, mais azulada, né, que o organismo ele acaba despertando e não é o objetivo, né? Então é essa aproximação com a saúde, né, que é bem... Nossa, saúde é fundamental, né, na verdade, né? Ainda mais em tempos atuais. A uma pandemia, né? Isso, Todo mundo dentro de casa, então assim, acho que vem super a calhar. Isso. Bem, agora eu quero ver o que você quer que eu mostre primeiro. Se a gente vai falar de formato, aquela foto do prédio, das crianças? Isso, na verdade eu só queria trazer uns dados bem rapidinho aqui, que eu acho que é legal para o pessoal ter uma ideia. A saúde, então, a gente falou
bastante, né? Mas, por exemplo, dados de pesquisas, depois quem quiser a fonte, é só entrar em contato, eu mando, tá? Por exemplo, produtividade também está relacionado à iluminação natural. Em escritórios, então, aumenta de 10% a 25%. Desempenho acadêmico em escolas, em até 18%. Olha só. Vendas, né, de 6% a 40%, conforme o aumento que eu tenho daquele ambiente, né, à exposição da luz natural, né. Algumas questões também já no meio, em termos de empreendimentos residenciais, essa até é uma pesquisa de Santa Catarina, 60% das pessoas preferem quartos ensolarados, né, que é uma necessidade nossa, principalmente no inverno, né, e de 30 atributos, né, feito um ranking, né, de 30 atributos que a gente tem no empreendimento residencial, a luz natural está em 8º, então entre os 10 primeiros, né. Alguns números só para ilustrar um pouquinho também os benefícios, então saúde, produtividade, vendas, preferência dos usuários dos espaços, né? Então é interessante ter isso em mente também, né? Não é só saúde. Né? Sim. Estão perguntando aqui, a live vai ficar salva, como todas as lives, né? Então, e depois a gente vai falar um pouquinho de iluminação natural no quarto, quando entrar nessa questão de formato, quantidade. Isso. Tem umas questões aí também da questão do prédio, né? De projetar fachadas. Então tem bastante coisa aí, a gente foi só foram 15 minutos, a gente ainda tem um tempinho para conversar. Isso. A gente pode ir, então, de repente, ali na imagem das crianças essa? que você falou. Isso, pode ser essa. Eu adorei. Eu adorei essa imagem. Eu falei assim, o pessoal sabe que eu sou apaixonada por janela diferente, né? Os técnicos da empresa que eu trabalho, eles brigam muito, eles dizem assim, a Priscila inventa umas coisas e a gente tem que ficar resolvendo essas questões. Sim. Mas eu sou apaixonada por uma fachada assim que você tenha alvenaria e esquadria. Né? Então, acho que essa imagem... E agora você vai me dizer o que isso ajuda. O que isso ajuda. Então, na verdade, algumas questões, duas delas, assim, eu trouxe essa imagem para ilustrar, né? Então, a janela aqui, no caso, 3 janelas nesse espaço, né, elas fazem a interface com o meio externo e o interno, né? Então, falando de arquitetura, quando a gente olha a fachada ali à direita, é claro que tem uma série de atributos estéticos, a composição entre elementos opacos, translúcidos, enfim, né? Que o arquiteto deve ter pensado. Mas quando a gente olha aqui na parte de dentro, a gente tem outros atributos, né? Outros requisitos, né? A gente tem 3 janelas e a gente pode identificar que essas 3 têm funções diferentes. Uma delas à esquerda está iluminando mais ali a mesa de trabalho, né? Aquela mais baixinha, inclusive até com essa parede mais espessa, né? A criança pode estar desenhando ali, próxima à janela, ela tem contato com a vista do exterior, né? E aquela mais para o alto, se a gente for observar, ela é acima da altura da cabeça dessas crianças, né? Então, provavelmente, assim, não é tanto a visão para a rua, né? Mais a visão para o céu e também para trazer mais iluminação num nível mais profundo desse ambiente, né? Então, isso a gente só falou de iluminação. A gente não sabe aqui olhando, né? Provavelmente uma abre, a outra não abre, é fixa. Às vezes a gente quer embutir numa só esquadria todas as funções que ela precisa ter. Isso é muito difícil, porque são muitas funções. É vista para o exterior, iluminação, ventilação, né? Coitada dessa esquadria, né? Ela tem que assumir todas elas juntas, né? Então a gente pode trabalhar de outras formas também, né? Tendo conforto. Então, eu estava aqui olhando, o que me chamou a atenção, né? Eu que estou aí no dia a dia do vender janelas para arquitetos, a gente está vendo aí, ela preta por fora, branca por dentro. Eu vou te dizer que essas 2 últimas semanas, o que eu ouvi de Priscila, quero preto por fora, branco por dentro. Né? E a gente tem isso no PVC. O PVC ele é extrusado com branco, né? Então a grande maioria, nós temos outras extrusões em cinza, em marrom, em caramelo, mas a grande maioria do PVC, o natural do PVC para esquadria é branco. E daí você tem outras formas de você alterar essa cor por pintura, por laminação.
E uma das mais comuns é a laminação. Até a gente teve um webinar, né, de um dos nossos diretores, que foi sobre cor, né, e se falou muito do quanto se usa. E assim, isso aí você percebe nas duas imagens, né, tanto a direita quanto a da esquerda, o quanto escuro por fora ficou bonito, e o quanto branco por dentro. Aí assim, agora quem vai falar engenheira, né, não é arquiteta, combinou. Porque existem palavras na arquitetura lindas, mas a gente vai dizer assim, ó, combina. Combina porque a gente se sente bem. Então, eu acho que sim, isso daí ficou algo que muita gente me pergunta, Priscila, mas usa isso? E na Europa é muito comum. É uma das coisas mais comuns. Você abrir a janela e por fora tá uma cor mais escura e por dentro tá o branco natural. Né? Então, você acaba aliando uma questão de custo e uma questão de estética muito boa. Isso, né? E o branco acaba não interferindo muito, às vezes até, bom, no que o arquiteto pensou para aquele ambiente, também na parte interna, né? Com certeza. Sim, exatamente. Então, esse é um ponto. Está por aí, lá de Vitória da Conquista, lá deve estar sol. Lá não deve estar nublado igual aqui. Eles estão mandando um aqui porque eles vendem muito esquadria de preto por fora, branco por dentro. Ok, sim. Então, assim, essa imagem... Oi? Tá dando brejo. Não, a Geisa também está mandando. Lá de João Pessoa, a gente vai fazer algumas coisas do Nordeste. Falei que o pessoal ia entrar lá do Nordeste. Olha, que coisa boa. Então, eu acho que essa imagem define muita coisa, né? Então, como arquitetos, a gente tem que pensar os dois lados, né? Eu acho que resume desse jeito, né? E eu acho que agora a gente pode ir naquela dos formatos. Então, que foi até uma dúvida que a Priscila me falou, né? Mas formato de esquadria, né? Como é que a gente faz, né? Como é que é melhor, a quantidade, enfim. Bom, eu trouxe algumas imagens, isso é mais para ter uma visão geral, tá? Para ser mais simplificado aqui. Bem simples, né? A gente tem 3 tipos de formatos, então, de janelas, considerando um ambiente de 6 metros por 6 metros, tá? Aqui é uma análise, na verdade, de distribuição de luminâncias. Iluminância é uma das unidades mais básicas de iluminação, é o quanto chega de luz, tá? E a gente tem números para desempenhar diferentes tipos de atividades, né? Trabalhar num escritório, por exemplo, é diferente, o nível de luminância ele é diferente do que, por exemplo, trabalhar numa indústria, onde a gente precisa de muito mais luz. Por exemplo, então a gente tem essas diferenças, né? Aqui só para ter uma ideia de distribuição. São simulações que eu fiz com o céu encoberto, então bem o céu que a gente está hoje em Floripa, bem carregado. Encoberto, chovendo, para todo mundo ficar em casa mesmo. Tem que ficar mesmo, né? Não tem jeito, mais ainda. Então, o céu encoberto é a pior condição de luz natural, né? É onde a gente tem menos. Então, quando a gente faz uma simulação desse tipo, a gente consegue ver bem a influência desse formato da janela, por isso que eu trouxe aqui. Então, a gente não tem o sol. Só a luz do céu, uma luz mais difusa. Então, se a gente olhar no primeiro caso, a gente tem aquela janela retangular bem tradicional, em seguida a gente tem uma mais alongada. A distribuição, no caso da alongada... Isso, alguns espaços desse tipo, né? Até, ou mais corporativos, cozinha, né? Cozinha em cima da pia sempre tem um projeto desse aí. Até porque, justamente, a gente usa armários em cima, né? Então... em alguns casos também, para aproveitar melhor o espaço, né? Então, se a gente olhar, a distribuição não mudou tanto assim, até porque essa alongada não foi até as extremas, né, das paredes, tá? Não mudou tanto, mas se a gente olhar a outra, embaixo, que é quase como se fosse uma porta, a gente já vê como muda, tá? Então, o que acontece? A gente tem níveis super altos perto da janela e eles vão gradativamente, assim, de uma maneira muito rápida, na verdade, não é nem gradativa, né? Acaba, né? Acaba chegando ali no fundo da sala a 100 lux, vamos supor, e lá naquele meio, onde está mais clarinho, está 1.500 lux. Então é uma disparidade muito grande. E a gente só tem 6 metros. Só, 6 por 6, né? Mas se a gente for ver, então aquela janela daquela forma, ela não distribui de uma maneira tão... digamos assim, tão uniforme quanto as outras. Apesar de que, quando a gente fala de janelas laterais, que é o caso dessas, né, as mais convencionais, a gente já tem essa característica, tá? Os níveis são muito altos perto